E aí, Brasil, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro episódio pós a apresentação do Leoncast e trouxemos essa mulher que é uma enciclopédia do financiamento, a Kelly Dias, que já atua há 12 anos no mercado. Então, vem com a gente bater esse papo super descontraído e cheio de informações. Kelly, primeiro é um prazer, né, ter você aqui conosco. Para mim também. Você sabe que a gente meio que idealizou juntos, né, esse projeto. Então, para mim é uma honra realmente receber você. E eu já vou começar aqui com perguntas bem polêmicas para já gerar o engajamento. Muito bem, vamos lá. Então, vamos lá. Kelly, em termos numéricos mesmo, né? Você acha que as reprovações de crédito aumentaram ou diminuíram? Aumentaram demais, Eleonara. Aumentaram bastante. Desde o final do ano passado para cá, a gente tem tido muita reprovação por rating, na Caixa especialmente, e as coisas ainda não voltaram ao normal. A gente está aguardando que aqueles bilhões que vão ser destinados para a aprovação dos créditos cheguem aqui no Piauí, porque parece que não chegou não. Kelly, explica um pouquinho pra gente o que seria o rating, né? Porque tem muita gente que tem uma ideia, mas não sabe exatamente, né? Qual a influência, o que influencia o rating e tal. Explica pra gente um pouquinho sobre o rating. Bem, o rating, ele é uma forma de você avaliar o cliente, mas de uma forma muito subjetiva. É perfil do cliente. Então, às vezes, é complicado demais eu explicar para um cliente que ele reprovou por rating e ele quer saber por quê. Se ele não tem SPC, ele não tem Serasa, ele não tem Cadin, por que ele não aprova? Porque o perfil dele dentro do banco, ele não é bom. Quando o perfil não é bom, o banco prefere não aprovar o crédito para não ter risco para ele. Então, a Kelly já trabalha, como eu já falei, há 12 anos nesse mercado e tem uma empresa de correspondência aqui no Piauí. A Kelly tem 3 filhos e leva aí, né, como princípios de vida o amor a Deus e a família sempre em primeiro lugar, não é isso, Kelly? É isso mesmo. A gente está explicando um pouquinho Trabalho aqui. também fica lá depois. A gente está explicando aqui um pouquinho com o que a Kelly trabalha e agora a gente vai mostrar para vocês porque que essa mulher é uma enciclopédia, né, do financiamento bancário. Kelly, antes da gente falar especificamente do financiamento, de aprovação, de documentação, eu queria que você falasse aí um pouquinho para a gente da sua linha de tempo de trabalho, né? Como foi que você começou nessa área? Conta aí um pouquinho para a gente da tua história. Bem, eu comecei trabalhando em uma área completamente diferente. Eu sou formada em comunicação social, nunca trabalhei nessa área, comecei a trabalhar sempre em escritórios e dando aula, dei aula também muitos anos dessa disciplina de marketing, planejamento estratégico, até que trabalhei numa empresa de grande porte aqui do Piauí, decidi sair para colocar um negócio próprio e minha irmã, que já tinha esse negócio, que é a Siga, começou com ela, com a Anaí, me chamou para ficar junto dela para eu fazer a parte comercial, para eu ir atrás dos clientes, porque ela estava começando, tinha 1 ano mais ou menos só. E de lá para cá, graças a Deus, só temos crescido, novos clientes e muita expectativa de mercado bom para 2024. Amém! A Kelly, ela não trabalha só com o cliente, né, final. Ela também trabalha muito com corretores, imobiliárias, ela dá treinamentos, né? Então o trabalho dela assim vai muito nessa conscientização de todo esse público aí, né, envolvido dentro do financiamento bancário. Kelly, hoje, assim, a gente sabe, né, que empreender não é algo fácil, mas o que você considera assim fundamental como uma postura profissional? Para você, o que é fundamental? Para mim, o fundamental é trabalhar com responsabilidade, com ética e tentando não passar por cima de ninguém, porque o mundo já está tão duro. Se a gente, dentro do trabalho da gente, a gente também quiser manter esse tipo de prática, eu acredito que o negócio não vai dar certo desse jeito. Então, eu prezo muito pela responsabilidade com o meu cliente, para dar a informação correta para ele, para que a gente possa chegar no objetivo do cliente, que no caso é o imóvel, às vezes é o sonho da vida dele, é aquela casa própria,
que a gente consiga chegar junto com o cliente no sonho dele de uma maneira tranquila, eficiente. É isso aí. E olha só, né? Falando aí dessa postura profissional, ouçam a voz da experiência, viu? Porque ele já tem 12 anos de mercado, a mulher só anda no exterior, acompanhem ela aí nas redes sociais. Ela gosta de viajar, né, Kelly? Assim, Gosto. De conhecer outras culturas aí. Então, vamos falar de casos com os clientes, assim, de situações inusitadas com os clientes. A gente sabe que nós que trabalhamos com o público direto, meu Deus do céu, acontece cada coisa. A Kelly já me adiantou algumas coisas assim nas nossas conversas anteriores, mas nós queremos compartilhar aqui com vocês. Kelly, fala de uma situação bizarra. Você já viu? Bem, certa vez eu fui acompanhar um cliente na leitura de contrato. E a gente tem dois tipos de cliente. O cliente que assina o contrato sem ler absolutamente nada. Às vezes a gente tem que parar o cliente e dizer, olha, o senhor tem que ler aqui para ver se está tudo de acordo com o que o senhor combinou. Mas teve um cliente em especial que ele leu a via do contrato inteira. E quando ele terminou de ler a via do contrato, ele passou para a segunda via, que é exatamente igual à primeira e igual à terceira, que ele tem que assinar 3 vias. E eu fui dizer para ele, né? Digo, olha, senhor, as vias são todas iguais. Ele achou ruim e ainda achou que eu estava querendo esconder alguma coisa dele para não deixar ele ler aquela segunda via. Que é simplesmente você colocar e imprimir 2 vias, então as vias eram exatamente iguais. Ele leu até o fim, viu? Então, Kelly, a gente trabalha muito, né? Eu como corretora, você como correspondente, mas a gente trabalha muito com situações do tipo expectativa versus realidade, né? Às vezes o cliente acha que é mais simples do que o que é, às vezes acha que é mais complicado do que o que realmente é, mas acredito que uma situação que é muito comum e que eu quero que a gente explore um pouquinho mais por aqui é a questão do cliente que quer comprar um imóvel de R$1 milhão, recebe lá uma quantia que não é suficiente, mas ele acha que é má vontade, né? Isso acontece muito, gente, não é brincadeira não. Tem cliente de todo padrão que se engana em relação às parcelas do financiamento. Ele acha que às vezes um valor de 10 mil de renda ele consegue comprar um imóvel de 1 milhão. E na verdade a Caixa ela financia até 80%, mas de acordo com a renda do cliente. Então, como a gente só pode usar uma renda, da nossa renda até 30% dela, mesmo que eu ganhe R$10 mil por mês, a parcela do meu financiamento vai estar limitada a R$3 mil. O que não é suficiente para comprar um imóvel desse valor. Mas não é só alto padrão não, às vezes a gente tem corretores também, não é só o cliente que tem essa dúvida. Às vezes o corretor chega para a gente também, manda a documentação de um cliente, a renda do cliente às vezes são 2 salários mínimos e ele acha que o cliente consegue comprar com aquele valor de renda um imóvel de 200, 250 mil reais. E às vezes a gente tenta explicar que aquilo não é possível, e algumas vezes o corretor não gosta, o cliente se chateia. Por isso que eu sempre falo, Eleonara, que o ideal quando a gente vai conversar com o cliente primeiro, entender a necessidade dele, o que é que ele está buscando, mas também fazer ele entender qual é a capacidade dele. Muitas vezes o cliente não quer dizer a renda, ele não quer falar o CPF, porque ele tem medo de dar essas informações. Mas para o corretor, isso é uma informação básica, altamente necessária. Por quê? Você não perde seu tempo, corretor, o cliente não perde o tempo dele, o cliente não se frustra, porque não tem nada mais frustrante do que você mostrar imóveis de 3 quartos para um cliente que só vai ter capacidade de comprar um de 2 quartos para futuramente poder fazer a ampliação da casa dele. Então, cliente, por favor, quando o corretor pedir sua documentação ou alguma informação de renda, de CPF, saiba que é para fazer o melhor para você, é para tentar ver qual melhor imóvel se encaixa na sua realidade financeira. Exatamente. E imóvel é sempre assim um investimento, né? Então, se você compra um imóvel agora, na qual, né,
nessa compra você foi bem orientado e tal, o corretor te passou todas as informações corretas, teve a sua aprovação lá. Esse imóvel, posteriormente, ele pode ser vendido, né, e investido em um imóvel maior, um imóvel mais caro. Então, é tão importante esse processo da conscientização, mas não é equivalente ao que é realmente ali, né, aplicado diariamente. Então, a Kelly, ela trabalha muito com isso, né? Eu vou deixar o arroba dela aqui, né? Vocês vão ver que tem várias dúvidas que são sanadas lá. E é muito interessante, porque realmente, apesar de ser uma coisa que nós trabalhamos, está muito dentro da nossa realidade, a gente percebe que a maior parte, né, do público, não é só Minha Casa Minha Vida, mas assim, o cliente de médio padrão e até às vezes também o de alto padrão, ele não entende a questão da capacidade, do comprometimento financeiro, do imóvel, que é o ideal. Então, por isso que é importante essa atuação direta na conscientização, né? Tanto do corretor quanto do cliente também. Então, eu queria só fazer uma observação. A Eleonara falou do cliente de médio e alto padrão em relação ao comprometimento de renda. Gente, hoje em dia, até o cartão de crédito, ele pode comprometer a renda do cliente. Então, às vezes, o meu cliente, o corretor traz o cliente para o escritório e diz assim, Kelly, esse cliente aqui tá bacana, redondo, a renda dele é boa, e esse cliente, ele não tem carro financiado, não tem moto financiada, não tem outro financiamento. A gente tenta aprovar o cliente e ele condiciona uma parcela menor do que a que ele precisaria para fazer aquele financiamento. E quando a gente pede para o cliente verificar o que pode ser aquele endividamento, a gente descobre que é de parcelamentos futuros de cartão de crédito. Então, atenção para quem quer comprar o seu imóvel agora em 2024, tem esse sonho e vai tirar o sonho do papel, reduz as despesas de cartão de crédito, pelo menos até fazer o financiamento. Depois que o contrato foi emitido, assinou, volta à vida normal. Exatamente. Eu pedi para Kelly listar aqui pra gente algumas dúvidas que são mais assim feitas, né, realizadas para ela. E aqui nós temos algumas. A primeira é: qual a documentação necessária para aprovar um crédito? A documentação necessária para aprovação de crédito, ela é muito básica. Ela basta apenas ser apresentada RG, CPF, que geralmente é um documento só, comprovante de endereço, comprovante de renda, certidão de estado civil, imposto de renda, se a pessoa declarar, se não, não é obrigatório. Por que a certidão de estado civil? Porque é importante saber se o cliente ele está casado ou se ele está solteiro na época do financiamento. Porque outra situação engraçada, mas bem complicada que a gente passa, que é engraçado entre aspas, né? É o cliente que casou, mas que ainda mantém o documento a certidão de nascimento dele. E várias vezes, isso não foi só uma nem duas vezes não, várias vezes o corretor já chegou para mim para perguntar: e Kelly, ele não queria que a esposa participasse do financiamento, ele não pode apresentar a certidão de nascimento? Não pode, tem gente. Tem gente que divorcia pra... Tem. Eu tenho um cliente, eu vou contar essa história. Eu tenho um cliente de alto padrão, não posso falar o nome dele de jeito nenhum, mas a gente estava fazendo o financiamento dele e a situação era que a esposa dele, desde muito nova, o pai dela usava o CPF dela para abrir empresas. E ela tinha, ao longo desses períodos, alguns problemas por conta de empresas que abriu e fechou, né? E ele, para poder comprar o imóvel, eles se divorciaram, porque eles não conseguiam financiar em nenhum lugar. E ele fez isso. Mas deu certo? Deu. Deu certo. Deu certo. Ruim era se não tivesse dado, né? Já pensou? Deu certo. Ele aproveitou e ficou solteiro? Rapaz, não ficou solteiro. Ela disse gente, que depois que resolvesse, tinha que casar de novo. Vamos lá. Outra questão também que é muito repetida, né, nas situações que a gente vivencia com relação à renda informal. A Caixa aprova ou não aprova a renda informal? Bem, vou dizer assim para vocês. A Caixa, ela aprova sim cliente com renda informal,
até o teto de R$ 2.350. Então, se você chega com um cliente para mim, que ele tem uma renda comprovada por extratos de 5, 6 mil reais, eu vou pegar aquela renda, eu vou fazer o cadastro dela no sistema da Caixa, mas o sistema, ele vai limitar um percentual de 25% ou de 30% máximo permitido para a renda do cliente, não em cima dos 5 ou 6 mil que o cliente recebe, mas em cima dos 2.350 máximo permitido pela Caixa. Então, sim, a Caixa ela pode aprovar cliente com renda informal, mas esse cliente provavelmente ele vai passar também por uma análise gerencial. Então, nessa análise gerencial, é muito importante que o cliente ele consiga comprovar para o gerente que ele realmente recebe aquela renda através de extratos bancários, de contas, de planos de saúde, de cartão de crédito, parcelas de streaming, alguma coisa que ele tenha para comprovar que ele tem capacidade de pagar aquelas dívidas. Kelly, uma dúvida que eu tenho nessa questão da renda informal, né? Às vezes os clientes acham que o fato dele comprovar que só recebe R$ 2.200, por exemplo, mas dele receber por fora R$ 6.000, isso é positivo, né? Não, mas eu recebo ali, né? Mas uma coisa que você acabou de citar, né? O comprometimento financeiro que a Caixa vai considerar é o que está comprovado, certo? Exatamente. Então não é uma coisa assim positiva o fato dele não declarar. Não faz diferença para a Caixa, porque se não está declarado, ela desconsidera completamente. Ela só vai considerar se tiver, vamos supor, o cliente ele é personal trainer, e ele tem uma renda fixa e ele tem outra renda que ele recebe por fora de outros clientes que ele não declarou. A gente só vai considerar aquela informação do que está informado ou, se for informal, até o limite de 2.350. Isso é muito interessante. A gente, às vezes, não consegue, né, repassar essa ideia para o corretor, para o cliente, enfim. Às vezes eles não entendem como funciona, mas está aqui, olha só, a especialista. A Caixa não vai considerar o que não estiver. Então, aproveitando a dica, dia 15 de março começa a declaração do imposto de renda. Importante. Então, para todos aqueles que querem comprar o seu imóvel, a gente se organiza para tanta coisa nessa vida. A gente se organiza para uma festa de 15 anos, a gente se organiza para casar, a gente se organiza para viajar. Por que não organizar a vida também para comprar aquele bem que a gente sonha tanto? Vamos nos organizar financeiramente. Se precisar de ajuda, a gente pode orientar também a forma de você declarar o seu imposto de renda, o que a Caixa aceita, o que ela não vai aceitar, que tipo de informação ela não aceita no imposto de renda, que nem adianta você declarar. Por exemplo, se for abaixo do teto, nem adianta declarar, porque aí você vai estar só gastando papel. Porque se for uma declaração de imposto de renda abaixo do limite da obrigação, que é mais ou menos em torno de R$ 2.400 por mês, a Caixa não vai aceitar, bem como qualquer outro banco também não aceitaria. E olha, se eu fosse você, eu colocaria aí no caminho para o trabalho esse podcast para ir rolando, viu? Porque você já vai aprendendo muita coisa, entendendo muita coisa com relação ao financiamento. Vamos lá. Taxa de juros, Kelly. O cliente sempre pergunta, mas eu vou pagar 2 imóveis e meio. Vamos lá, eu quero que a gente explore agora duas situações. A questão da taxa de juros, claro, e também a questão do abatimento. Porque tem muita gente que não sabe que ele consegue, assim como no financiamento de um carro, ele consegue fazer esses abatimentos, né? Ele consegue reduzir bastante esse tempo de financiamento e bastante também o juros. Verdade. Vamos começar falando da taxa de juros. A Selic ainda está alta, ainda está de 2 dígitos. Então, enquanto ela não baixar para 1 dígito só, a taxa de juros provavelmente do financiamento habitacional não vai baixar. Eu não acredito que ainda nesse primeiro semestre haja alguma diminuição de taxa de juros de financiamento, de jeito nenhum. Então, hoje a taxa de juros da Caixa, ela está a partir de 4,5% para quem é do Minha Casa Minha Vida,
né? E ela chega até 10,25, que é para aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio. Então, assim, ainda são as taxas mais baratas do mercado. Se a gente for pegar a taxa do Banco do Brasil, do Bradesco, do Santander, do Inter, todas elas são maiores. Elas estão acima de 10,5, de 10,5 até 11,5 por mês. Então, a taxa de juros da Caixa ainda está consideravelmente uma taxa muito boa. Imagina aí se você fosse fazer um consignado, que é um dinheiro líquido e certo que a empresa tem, porque cai o dinheiro no seu contra-cheque e ele é debitado automaticamente. Mesmo assim, a taxa de juros dele está em torno de 1,53 ao mês, enquanto que a taxa de juros do imóvel até 1,5 milhão, ela pode ser de 9,79 ao ano. Então, se a gente for pensar, a taxa ainda não é a taxa ideal, ela já esteve menor, mas olha, eu que já estou há 12 anos nesse mercado, ela já foi maior também, viu? Com relação ao abatimento, que o cliente consegue reduzir Pronto. esse tempo de financiamento, né? Só fica no financiamento durante 35 anos quem quer ficar no financiamento ou quem não pode realmente amortizar o saldo devedor. Eu tenho um cliente que ele compra apartamento praticamente de 2 em 2 anos. Ele financiou 2 imóveis agora recentemente comigo, e 2 anos depois ele financiou outro, porque ele faz exatamente isso. Ele escolhe uma opção de financiamento, que é a parcela de juros, a parcela do financiamento fica mais baixa. Quando dá 2 anos, ele vem amortizando até que ele consegue quitar. Qualquer pessoa pode fazer isso. No aplicativo da Caixa, ele deixa até você simular para você ver o que é melhor para você. Qual é o valor que você coloca, quantas parcelas vão diminuir daquele valorzinho que você colocou. E não precisa ser muito não. Sobrou R$1.000 naquele mês, sobrou R$2.000, R$5.000, você pode mais, esperou um ano todo. E aí, não, no meu 13º eu vou amortizar meu saldo devedor. Você consegue quitar o seu financiamento em muito menos tempo. E eu vou te dizer uma coisa. Esse pensamento de dizer assim, eu vou fazer um financiamento e vou pagar 2 imóveis. Ok, mas os imóveis vão ser seus. E se você pagar aluguel? Você vai pagar a vida toda para que outra pessoa tenha um bem. Você nunca vai ter nada. Então, esse pensamento de dizer, eu vou pagar 2 imóveis. Mas o financiamento, qualquer pessoa ou entidade que empreste um dinheiro, aquele dinheiro tem juros. Exato. Até um amigo, se for emprestar um dinheiro para você, se você demorar a pagar, ele não lhe empresta mais? Exatamente. Imagina, né? Mas sabe que isso é muito interessante. Tem cliente também que fala assim, não, pois eu vou esperar juntar mais dinheiro para conseguir ou dar a entrada toda, então comprar o imóvel à vista. Acaba que ele não compra, acaba que ele continua pagando aluguel e colocando o dinheiro dele, porque isso não é investimento, certo? Que ele colocando o dinheiro dele em um poço sem fundo, assim, ele tá ali, a qualquer momento o proprietário pode pedir o imóvel, a qualquer momento, né, qualquer modificação que ele tem que feito ali, ele vai ter que devolver o imóvel do jeito que ele recebeu. Então, assim, são muitos contratempos, muitas situações muito mais arriscadas que você vivencia no aluguel que no financiamento. É verdade. Né? Sabe, você estava falando aí, né, da questão das taxas de juros, né? Eu tenho uma cliente, eu já digo que ela é minha cliente, viu? Ela vai fechar esse negócio mesmo, porque eu já estou trabalhando ela há 2 anos. Depois eu quero até saber qual foi o cliente que você mais demorou, Kelly. Mas olha só, ela foi fazer uma simulação no banco, ela trabalha em um banco há bastante tempo já, então ela tem aquele desconto de funcionário, Sim. né? Quando eu fiz o comparativo do percentual da taxa de juros da Caixa e ela, mesmo com esse auxílio lá do banco que ela trabalha, ainda ficou menor, acredita? Acredito. Ficou menor, porque assim, a Caixa, ela não tem como bater, os outros bancos realmente não conseguem bater de frente com ela nesse quesito de taxa de juros. Por que não consegue? Todo banco ele tem uma função de ser na vida. A função da Caixa é a habitação. A Caixa é o banco da habitação. Então, nada mais justo que ela tenha as menores taxas também, né?
assim como o Banco do Brasil é o Banco do Agro. Então, se você procurar uma linha para agronegócio, provavelmente ele vai ter uma taxa melhor do que a da Caixa, por exemplo. Mas falou em habitação, a gente pensa na Caixa. Pelo menos aqui no Nordeste, ela ainda é muito forte, né? No Sul e no Sudeste, não. A gente já vê que a Caixa não tem tanta essa hegemonia. Lá eles Ainda fazem é muito privado. Aqui, a única que financia na planta, certo? A Caixa é assim. A Caixa é o único banco que financia aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio. Ela é a única que ainda faz. O Banco Inter tem uma ressalva. O Banco Inter, ele faz financiamento de construção em terreno próprio, mas depende do valor, se eu não me engano é acima de 300 mil, eu não posso dar essa informação com muita segurança, mas o Banco Inter também tem essa linha de fazer financiamento da construção de um imóvel desde que o terreno já seja do cliente, mas a taxa de juros também é maior. E imóveis na planta, Kelly, a Caixa é a única que financia, não? Não. O imóvel na planta, como é que funciona? O cliente construtor, ele faz um apoio à produção ou uma alocação de recursos para fazer um financiamento, um empreendimento. Então, o Banco do Brasil faz imóveis na planta. Aqui em Teresina mesmo, o Paris da Vanguarda foi financiado na planta. O Manhattan River Center, ele foi financiado na planta. E os dois com recursos do Banco do Brasil. Mas o banco que mais financia a obra também é a Caixa. Aqui em Teresina eu não vejo mais obra de banco nenhum, mas o Itaú também financia a obra. A Sampol foi financiada pelo Bradesco, a obra do Sampol. Então, minha gente, vocês viram aí que a Kelly ela não entende só de Caixa, não. Ela entende dos outros bancos, entende dos empreendimentos também. A mulher sabe de coisa. Olha, e quando a gente senta junto pra conversar, a gente fica assim 3 horas conversando, a conversa inacabada. A gente ainda sai dizendo assim, não, porque depois a gente termina. Difícil é deixar o podcast pequeno. Diz que é meia hora. Como é que vai ser em meia hora? Meia hora já foi, tá vendo? Olha só. Mas vai dar certo. Uma outra pergunta agora. ITBI mais cartório. Tem gente que acha que vai comprar o primeiro imóvel e não vai pagar ITBI mais cartório. Fala pra gente sobre ITBI mais cartório. Bem, isso acontece. Acontece quando a construtora, ela paga pelo cliente. De que forma? Às vezes a construtora faz uma promoção e na compra do imóvel, ela dá o ITBI e o cartório já por conta. Mas se não for assim, qualquer imóvel que você comprar aqui em Teresina e também no estado do Piauí, que eu posso ter certeza, é que você vai pagar sim, ITBI. Para quem está comprando o primeiro imóvel, é bom que fique claro que tem desconto de 50%, isso está na lei, no @siga.caixa tem lá dizendo qual é a lei que isso está baseado e que você vai pagar 50% apenas do cartório, do registro no cartório, mas o ITBI não, é o valor total. Show. Arrasou. A Velha não tá saindo gorda, não, né? Tá. Saindo igual eu sou mesmo, né? A TV geralmente ela engorda, né? Né, então. Enfim, eu tô de lado ainda, mas enfim. Dependentes, Kelly. Dependentes. Esse aqui é polêmico, viu? Porque pensa um negócio que é pra ser, é filho de 18 anos, é 21, que ainda tem que comprovar que há 2 anos mora com a mãe. Fala aí pra gente um pouquinho com relação a dependentes. O que é considerado dependente? Vamos lá. Eu tirei a espuminha do microfone, mas... Posso continuar? Pode continuar. Vamos lá. O que a Caixa entende como dependente? Dependentes são todos os parentes de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, pai, mãe, filho, tios, avós, sogro, sogra, são considerados dependentes. Mas a Caixa exige uma comprovação dessa dependência. E como é que ela pode ser feita? Se for filho até 21 anos, a certidão de nascimento basta. Agora, se for filho maior de 21 anos, ele tem que estar estudando para ser considerado um dependente. Então, é necessário que ele apresente também um documento da escola ou da faculdade mostrando que ele ainda está estudando, que ele ainda é dependente do pai ou da mãe. Sogro, sogra, mãe, pai podem ser dependentes também? Podem, assim como sobrinhos. Isso é importante, viu? Se o sobrinho for de maior, ele não entra, a não ser que ele consiga comprovar que ele já mora com você há 2 anos.
Se o sobrinho for de menor, você vai ter que ter a tutela ou a curatela daquela criança, para mostrar que você tem a guarda dela para que ela possa ser sua dependente. Show de bola. Tem mais um detalhe em relação a pai e mãe. Às vezes a pessoa chega lá no escritório e diz assim: Kelly, eu quero colocar minha mãe como minha dependente. Eu digo: beleza. Teu pai morreu? Não, meu pai tá vivo. Eu digo: então, ela depende do seu pai. Se seu pai tiver qualquer renda que for, nem que seja um salário mínimo, a sua mãe depende do marido. Então, ela depende do pai. Ela não é sua dependente. Pra mãe ser dependente, gente, não tem que ter pai na história. E ela não pode ter renda. O dependente, ele não pode nem receber Bolsa Família, nem sequer o BPC Loas. Se o dependente recebe qualquer um desses benefícios, ele não é dependente. Entende-se que ele recebe alguma coisa, então ele não é dependente da pessoa. Viu? Então, tem muitos nuances. Exatamente, muitas observações. E agora eu quero saber, Kelly, saque ou price? Essa pergunta realmente ela bate recorde. E eu respondo sempre a mesma coisa, gente. Entre saque e price depende de cada cliente. Vamos supor, se eu tenho um cliente que tem uma renda mais justinha, que a parcela dele precisa ficar mais baixa, se ele está comprando um imóvel do Minha Casa Minha Vida, é mais fácil a gente conseguir aprovar aquele cliente pela tabela price, porque a parcela é menor e ela não vai aumentar, né? Salvo se tiver uma distorção muito grande na TR, ela não aumenta. E outro tipo de cliente que também compra na price é aquele cliente, como aquele que eu falei anteriormente, que quita o imóvel em pouco tempo. Ele não passa 5 anos com o imóvel financiado, ele quita. Então, esse cliente que passa pouco tempo no financiamento, ou o cliente de Minha Casa Minha Vida, ele é um cliente que pode optar sim pela price, que é uma parcela menor. Já a tabela saque, a gente sabe que ela, no final dos 30 anos, que é o prazo máximo de financiamento, 35 anos na verdade, você vai pagar mais juros somadas todas as parcelas da price do que da saque. Mas em compensação, a parcela da saque, ela começa mais alta, porque ela amortiza os juros desde o começo. Às vezes ela não é a ideal para o bolso do cliente. Então, qual a melhor opção? Saque ou price vai depender sempre do seu cliente. E eu acho importante também essa análise, por quê? Porque às vezes o cliente acha, até no imóvel mais caro também, eu vou para tabela saque, né? Mas o que eu gosto de considerar, né? Quando eu mostro ali a simulação para o cliente, o tempo de financiamento que está sendo colocado ali. E, por exemplo, se ele tem 360 parcelas, né, num valor X lá, e ele pretende quitar esse financiamento em 10 anos, em 5 anos, né, porque tem cliente que compra já pensando na quitação, é claro que ele vai conseguir um maior abatimento naquelas parcelas lá que são maiores. Então, eu gosto de fazer sempre esse comparativo. Mais comparativo assim, você só tem com quem entende do negócio. Então, você tem que procurar um corretor credenciado, de preferência que vai aprovar o seu crédito com um correspondente responsável, que é a Kelly. Então é aqui onde as nossas profissões se conectam, né? Você chega até mim procurando um imóvel e eu levo o seu crédito para ser aprovado. Nós começamos a parceria assim. Exatamente. Então, pessoal, nós fizemos aqui um briefing, né? Trouxemos várias perguntas muito interessantes sobre financiamento, abordamos aqui várias coisas, mas é claro que você pode deixar a sua dúvida aqui. Eu vou deixar aqui embaixo, viu, editor? Coloca aqui o arroba da Kelly, que é assim, incrível. Nós vamos fazer vários reels, né, do nosso podcast aqui. Vai ficar legal. Vai ficar bem legal. E olha só, é uma coisa que só tá começando, porque eu vou dar um spoiler já vai ter curso da Kelly aí, hein, gente? Pense no negócio de qualidade, viu? Isso aí. De qualidade, não é por nada não, mas quando o piauiense se coloca, se posiciona para fazer as coisas, faz as coisas muito bem feitas. É um povo que estuda. É isso aí. Então, Kelly, aqui você vai, agora, né, você vai se despedir aqui dos nossos muitos telespectadores que estão nos acompanhando e, claro, né, deixar a sua mensagem final. Gente, eu queria agradecer demais a Elionara por essa oportunidade, a conversa foi ótima, eu estava nervosa, vou te dizer que eu estava um pouco nervosa,
porque nunca tinha gravado um podcast assim tão descontraído, né? Já tinha feito umas com perguntas e respostas já bem definidas. Eu acho que esse formato aqui tem tudo para dar certo, é muito legal. É o que eu gosto de assistir também. Queria agradecer também a você que está assistindo, dizer que nós da Siga Caixa estamos à sua disposição para te ajudar a entender melhor esse mundo do financiamento e para te mostrar que você tem sim capacidade de comprar um imóvel se você consegue pagar um aluguel de R$600, de R$500. A Elionara pode te ajudar a comprar esse imóvel que você está querendo. É só a gente fazer a simulação, ver o teu perfil direitinho e ela vai buscar o imóvel mais adequado para você. Exatamente, é isso aí. Kelly, eu ia esquecendo, mas uma curiosidade sobre você é sobre os livros. Quando eu perguntei, Kelly, indica 2 livros aqui pra gente, ela falou muito legal. Fala aí, Kelly, fala aí. Gente, ela pediu para eu falar dos livros que eu gosto. Eu sou apaixonada por Harry Potter, só veio ele na minha cabeça. Não que eu não leia outras coisas, eu leio. Mas se me perguntar quais são os melhores livros, são os da coleção do Harry Potter. Pronto, então é isso. Kelly, eu quero agradecer pela sua participação aqui, né? Obrigada. Foi só a primeira participação. É lógico que a gente vai fazer outros podcasts aqui com a Kelly, com as perguntas também que vocês nos trouxerem, tá certo? Então é isso. Muito obrigada, Kelly. Eu adorei. Vocês Obrigada mesmo. fiquem com Deus, deixem as suas dúvidas aqui, compartilhem bastante esse episódio, curtam e até a próxima.